politicamente correto é uma linha de pensamento, né? Na verdade, ela é muito difundida nas universidades, né? E é uma coisa que foi abrangendo na mídia, principalmente, e é uma coisa que foi tomando um rumo tão gigantesco que as pessoas hoje reproduzem coisas, palavras, jargões, né? Vamos colocar como jargão, que elas nem sabem por quê, elas nem sabem de onde veio essa ideia, mas é uma coisa que, de tanto ser repetida, ela tem ecos na sociedade. O politicamente correto, ele está dentro de ideias, né, de ideologias, vamos dizer assim, de pensamentos. Por exemplo, o feminismo. Você falar sobre a cultura do estupro. A pessoa nem para pensar o que é a cultura do estupro, mas pega e fala, a gente vive numa sociedade onde existe uma cultura do estupro. E isso é propagado de tal forma que às vezes a pessoa nem geralmente mulher, né, tem homem também, mas a pessoa nem se coloca como feminista. Mas repete isso, nossa, é verdade, vivemos a cultura do estupro. Ou então assim, a igreja é retrógrada, a igreja é antiquada. Por que a pessoa fala isso? Porque a igreja tem uma linha de pensamento que vai exatamente de encontro, na verdade não é a linha de pensamento da igreja que vai de encontro a isso, mas isso que vai de encontro ao pensamento cristão, vamos dizer assim, né, de maneira geral, católico, protestante, fecha a questão em muitos pontos. O primeiro de tudo, a igreja tem que conhecer a história, de onde veio isso, como começou, os diversos cunhos políticos que há, né, por detrás desse pensamento, que é como eu falei, começou na universidade, ela é muito propagada em universidades e tudo, mas não começou exatamente lá, propriamente dentro da universidade, é uma coisa que foi inserida lá, né, começa com um pensamento meio socialista, comunista, né, uma espécie de guerra ideológica que eles quiseram implantar na sociedade, né, quando eles viram que a luta armada não era mais o suficiente para você fazer a revolução e dominar o poder. Então qual que é a ideia principal? Né? Você transforma a maneira de pensar das pessoas numa maneira socialista, e depois que toda a sociedade tem a hegemonia de pensamento, depois que todo mundo pensa igual, todo mundo é um robô, entre aspas, você consegue chegar com um governo socialista, comunista. É assim, eu acho que a igreja ela é muito dispersa, ela está sempre de costas para a história, até mesmo a história da própria igreja, né? E isso é o primeiro ponto que tem que olhar, é esse. E segundo, não há outra maneira a não ser conhecer e discutir isso dentro da igreja. A arma letal para isso é você apresentar a ideia, a história da ideia, e quais são os argumentos que você tem que usar e por que isso afeta diretamente a liberdade de expressão hoje em dia da igreja na sociedade. Eu acho que o posicionamento é aquele que é taxado aí de reacionário. Reacionário, porque a pessoa que vai se posicionar contra isso, ela vai ser tida como uma bitolada, uma reacionária, uma pessoa que vê um grande inimigo em tudo, uma pessoa, um teórico da conspiração. Parar de acreditar em tudo que a mídia fala, porque grande parte do que é falado, do que é posto como prática, não é realmente a prática. Falar é normal na sociedade, a ideologia de gênero é normal. É uma coisa, mistura até com evolucionismo, mas ideias que não tem nada a ver. E você fica engolindo aquilo na sua casa, que é falado no Globo Fantástico, no Globo Repórter, mas não só a Globo, a mídia de maneira geral. Você acha, eles querem passar uma ideia de que isso tudo é normal, de que pensar de outra maneira é errado, ou então até pior, te cercear, querer calar a tua boca, falar assim, se você ousar falar contra a cota racial, se você ousar falar contra homofobia, homofobia não, mas ideologia de gênero, você vai ser um patinho feio na sociedade. E não é verdade. É o que está em João. Conhecereis a verdade vos libertará. É claro que ali há um contexto de verdade bíblica, doutrinária, mas qual é a verdade que a gente tem que pensar? A verdade da gente saber ver as ações das pessoas meticulosamente, por que são tomadas, por que certas coisas são faladas e o que tudo isso que é tido como normal vai lá na frente ser usado como cerceamento da liberdade de expressão da igreja.
como que vai haver esse cerceamento? Eu vejo, pelo menos, que nós temos que ficar espertos. O cerceamento vai ser através de lei, a lei vai cada vez mais amordaçar, até mesmo questão, por exemplo, de coisas que não tem nada a ver com justamente a pregação da igreja. Mas o simples fato de você conseguir abrir uma igreja daqui a um tempo, pode ser que tenha uma lei que seja menos flexível com isso, que cerceie ainda mais. E assim, a gente tem que ter muito em mente que se a gente é um cristão verdadeiro que segue a Bíblia, os perseguidos seremos nós. O cara que está na mídia, a igreja grande, que gera lucro, que fala o que as pessoas querem ouvir, que aceita tudo isso, que aceita a ideologia de gênero dentro da igreja, que aceita a questão feminista, a questão marxista dentro da igreja, que mistura essas coisas, essa igreja não vai ser afetada. Vai ser afetado nós, que defendemos a ortodoxia bíblica. Nós seremos perseguidos. Através, justamente, eu vejo, aí é uma coisa pessoal minha, eu vejo que, como nós não estamos num contexto islâmico, através de leis que vão cercear, pessoas como o deputado Jean Willis, por exemplo, que já falou publicamente que não gosta de cristãos, não falou publicamente que não gosta de cristãos, mas ele disse uma vez que um negro, como pode um negro dentro de uma igreja evangélica? Um negro tem que estar no centro de Umbanda. Ué, mas por quê? E a liberdade da pessoa de crença, de religião, né? Então eu vejo que através essas ideias, elas são jogadas na sociedade justamente para cercear a liberdade da igreja. Eu convido você para conhecer a Escola do Caminho.